Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por essa manhã na Tua presença. Mais um dia o Senhor nos concedeu essa graça de estarmos logo cedo, louvando e agradecendo a Ti, aprendendo um pouco mais com as Suas Escrituras. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que essa manhã seja mesmo uma bênção na nossa vida. Estamos na quarta semana do Advento. O Natal já está bem próximo de nós e as leituras de hoje, então, elas vão nos falar sobre essa proximidade que chega do nascimento de Jesus. E nas leituras de hoje, as leituras de hoje estão em Malaquias 3, de 1 a 4 e 23 a 24. O Salmo é o 24 e 25 e o Evangelho está em Lucas 1, de 57 a 66. E Deus nos fala hoje com muita confiança. Fala a mim e a você. A mim de modo muito forte, porque Deus tem usado essas reflexões para me corrigir em muita coisa. E eu peço a Ele que também sirva para alcançar o coração daquele que precisa ouvir uma palavra. E a palavra que Deus nos manda hoje é que Deus converterá o coração da sua família. Uau, que palavra profética e bonita! Deus converterá o coração da sua família, meu irmão, minha irmã, que estão aqui ouvindo e clamando a Deus pela conversão da sua família, pela bênção de Deus na sua casa. Ela virá, porque Deus nos mostra isso, que suas promessas não ficam sem resposta. E se Deus trouxe a nós o desafio da família, é porque nós precisamos não desistir da nossa família. Glória a Deus. E devemos confiar que é Ele que vai converter todos. Assim como Ele fez isso comigo e com você um dia, Ele vai fazer com todos da sua casa. Porque Ele tem promessas para as famílias. O grande tesouro de Deus é que o mundo quer destruir com tantas ideias erradas. E o profeta Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento, é o último profeta enviado por Deus. E depois há um período de mais ou menos aí 400 anos, porque Malaquias veio, a profecia, né, as profecias que ele traz foi mais ou menos em 430 antes de Cristo. E aí depois Deus se apresenta de novo. E ali Malaquias, então, a missão dele como profeta era falar ao povo de Israel, que já estava na Jerusalém ali reconstruída depois que foram libertos da Babilônia. O povo já estava em Jerusalém, mas continuava em pecado. Então Deus manda o profeta Malaquias de dentro do seu povo, um profeta judeu, para falar dos pecados de Israel, para falar do julgamento pela desobediência e para falar das promessas da obediência. Olha, o julgamento pela desobediência e as promessas pela obediência, e para trazer uma profecia muito importante. Nessa leitura que a gente faz hoje, nesse capítulo de Malaquias, ele vai falar da vinda de Elias, e aqui nós vamos entender que nesse tempo ele está falando já daquele que virá anunciar a vinda do Messias. Elias aqui, Elias já veio, né? Então é o espírito de Elias, as características que Elias tinha. E aqui
Então ele está falando da vinda de João Batista, que o anjo veio anunciar como aquele que seria o anunciador do Messias, né? E olha essa profecia, então ele está falando de um anúncio. Deus hoje está te mandando um anúncio de conversão. Assim como Elias veio para falar de como deveríamos ser, o povo ali deveria buscar a Deus, Malaquias está falando que virá aquele que anunciará o Messias, para nos dizer que existe o anúncio de uma promessa, e essa promessa vai se cumprir em Jesus Cristo. Que lindo! Então, aqui Malaquias vai falar que haverá um mensageiro que vai preparar o caminho. Esse caminho, então, é o caminho que devemos trilhar para chegar a Jesus Cristo, ao Messias. E ele termina dizendo de um modo muito bonito isso tudo. Por que isso tudo vai acontecer? Porque Deus tem promessas para famílias. Ele vai dizer então que neste dia que o Senhor vier, que o Messias vier, que o Cristo vier, os corações dos pais, isso é muito bonito, que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha a harmonia dentro da sua casa que está sendo profetizada, meu irmão, minha irmã. Com a vinda do Messias, estamos próximos do Natal. Essa conversão vai acontecer na sua casa e na minha casa. Glória a Deus, que profecia maravilhosa e que inspiração, que fôlego que nos dá, porque a jornada muitas vezes não está fácil. O Salmo vai nos dizer, né, que com Davi, como os salmos de Davi são bonitos, né, que Deus, Ele é o guia fiel, Ele nos guia por caminhos, porque Ele é fiel, Ele conserta nossas veredas. Davi clama a Deus que ensine a Ele a caminhar nas suas veredas, porque nós não queremos caminhar longe de Ti, Senhor. Ele fala, prepara meus caminhos, não olhe para minha juventude errada de pecado, mas para o caminho que eu quero trilhar. Que o Natal traga muitas conversões nessa preparação que a leitura de hoje nos traz. Porque Deus é a nossa salvação. Davi fala, não olhei os pecados da minha juventude, tenha misericórdia de nós, Senhor. E o Evangelho vai falar do tempo de Isabel, do nascimento de João Batista, e que quando eles levam, Zacarias, lembra que Zacarias ficou mudo no templo, porque duvidou do milagre. E aí, quando deu o 8º dia, a criança ainda não tem nome, e aí quando perguntam como vai chamar, Isabel fala João, e João Batista estava mudo, e eles não aceitam, porque não tinha esse nome na família de Zacarias. E aí Zacarias escreve diante de todos no templo, numa tabuinha, ele escreve, João é o seu nome. E com isso, a misericórdia de Deus vem, porque aqui Zacarias então proclamou a verdade de Deus na vida dele, que ele tinha recusado antes. E ele voltou a falar diante daqueles que ele ficou mudo, diante daqueles que te injustiçaram, meu irmão. Deus vai trazer a glória e a misericórdia na sua vida, a conversão das suas famílias. Clamemos a Deus por isso, que todos fiquem impactados com o milagre que Deus há de fazer nas nossas casas, nas nossas famílias, convertendo nossos corações. Porque a palavra de hoje é: espere, o milagre virá, está chegando o dia, que os corações serão convertidos. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.